Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Pois quanto a nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Pois quanto a nós, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e temos ouvido. Repita comigo: temos visto e temos ouvido. Eu quero que você repita mais uma vez para ficar marcado no teu coração, para você nunca mais esquecer. Temos visto e temos ouvido. Nós temos como base a principal, a Igreja de Cristo, ela tem como base principal a doutrina fundamentada por Cristo, que Ele entregou para os seus apóstolos. E esses apóstolos, após a ascensão de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus, diz o texto sagrado, eles vão e se reúnem no cenáculo. E ali no cenáculo, eles ficam ali aguardando a promessa. Qual promessa? Preste muita atenção agora. A palavra é a última mensagem que você vai ouvir esse ano, e ela precisa fazer efeito na tua alma. Amém? É meio complexo para mim. É meio complexo para mim aqui o que Deus falou comigo. Eu preciso ser fiel para trazer do jeito que Ele falou comigo. Amém? Eu tenho um déficit assim, que se ficar muito movimento eu perco o fio da meada. Perdoe o pastor de vocês, ele é um pouco limitado. Então eles foram para o cenáculo, esperando a promessa liberada pelo próprio Cristo, ficar em Jerusalém até do alto, ser revestido de poder. E eles ficaram lá, e diz o texto que 10 dias intensamente buscando, 10 dias ali, no 10º dia, casando ali o 50º dia, que era o dia de Pentecostes, houve o que em Atos capítulo 2 registra o que? A descida do Espírito Santo. Lucas retrata ali, veio como um vento, como um som de um vento veemente, impetuoso, como um estrondo. Algumas versões falam, veio como um estrondo. E ali o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo. E enfim eles foram tomados, e todos ali foram quê? Cheios do Espírito Santo. Após eles ser cheios do Espírito Santo, tinha ali várias nações, homens de várias nações, julgando eles que eles estavam bêbados, mas não estavam. Aí a Bíblia diz que Pedro toma o microfone. Pedro, estou falando no sentido figurado para vocês entenderem. Pedro toma a fala, Pedro agora toma a palavra. E agora Pedro, um homem douto, um homem iletrado, mas porém que andou com Cristo, ouviu de Cristo, viu de Cristo, recebeu de Cristo, viveu com Cristo por cerca de 3 anos e meio, abre a boca e ele começa a falar. E preste atenção, naquela época a Bíblia que eles tinham naquela época era só a Torá, ou era a Taná, que eram os profetas, e os 5 livros de Moisés. Não tinha o Novo Testamento. Então agora Pedro começa a pregar para aqueles homens, trazendo ali a Torá, trazendo ali a Taná, trazendo ali as profecias de Isaías, trazendo ali o que Joel profetizou, descrevendo também, trazendo tudo ali os fundamentos para explicar para aqueles homens o que estavam acontecendo ali. Porque eles estavam dizendo, está vendo, aqueles que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, foi ele, através dele, isso é o movimento dele, a promessa dele. E ele vai discorrendo, pregando. Só vou dar uma pincelada nisso, depois você relê na sua casa, se você tiver interesse. E diz o texto sagrado que quando ele acaba de pregar, está escrito assim: e aqueles homens compungiram-se no seu coração. Olha que palavra forte.
Depois você pesquisa no dicionário. Compungiram-se. Na minha versão fala: e eles compungiram-se no seu coração, dizendo: e agora? O que faremos? Por quê? Porque eles entenderam ali as profecias. Tudo ali foi revelado através de Pedro pregando. E agora, o que nós temos que fazer? E a Bíblia diz que eles foram e entregaram a vida para Jesus. Mais de quantas pessoas? Quem lembra? Mais de quê? Mais de 3.000 homens se renderam a Cristo. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Só que perceba que no final do capítulo 2, agora, se você pegar no final do capítulo 2, no versículo 42, 43, 44, já é o resultado, já é aquele povo que eles ganharam, que agora eles estavam doutrinando. E olha para você ver o que está escrito no capítulo de número 42, no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem que perseverava? Aqueles apóstolos que receberam o Espírito, os discípulos de Cristo e aqueles homens, aquele povo que eles ganharam lá. Quem me entende aqui, diga amém. Mas perceba que o texto expressa dizendo assim: e eles perseveravam no que? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos ouviu e viu e recebeu de Cristo. Por mais que Matias, como foi escolhido ali, lançado sorte, presidido por Pedro, essa escolha, Matias não teve destaque nas cartas não apareceu, mas Matias, por ele ter escolhido, ele também andou com Cristo, ele recebeu de Cristo, ele viu de Cristo. Então os apóstolos estavam passando para aquele povo aquilo que eles ouviram e viram. Não. Repete mais uma vez: ouviram e viram. Ouviram e viram. Nunca mais você vai esquecer. E eles passavam e eles transbordavam. E aquelas pessoas ali, o que eles faziam? Eles ouviam também, eles recebiam também, e eles viam também. De quem? Dos apóstolos. E ali era replicando, mas perceba uma coisa: essa igreja, que é a igreja fundamento, que é a igreja máter, a matriz que nasceu, que gera até hoje, ela teve alguns fundamentos, teve alguns quesitos aqui que nós não podemos esquecer. Para essa igreja ser uma igreja que cresceu, que progrediu, o primeiro fundamento dessa igreja, você vai ver ali em Atos 2:42. Nesse mesmo texto que eu acabei, eles tinham o que? Em Atos 2:42, eles tinham, além deles perseverar na doutrina, eles tinham comunhão e tinham orações. Havia comunhão e oração dessa igreja. 43, o que tinha no versículo 43? O que essa igreja tinha? Temor. Em toda a alma havia temor. Então no 41, no 42 tinha oração, tinha comunhão. No versículo 43 tinha o que? Essa igreja era uma igreja temorosa, é uma igreja que tinha temor. E ela tinha muitos sinais, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Ou seja, eles tinham temor, eles tinham honra, eles tinham ali temor, e os apóstolos operando nos sinais e nas maravilhas. Essa igreja tinha no versículo 44, acompanha comigo, era uma igreja unânime, era uma igreja unida, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles eram unânimes, preste atenção, era uma igreja única, viviam como família, eram verdadeiramente ali um reino estabelecido de Deus na terra. Um amava o outro, era a comunhão perfeita que havia entre os irmãos. Está aí no texto, unidade, eles eram únicos. Se você está sentindo, se você está com problema, o teu problema também é meu, vou te ajudar. Vivia em união. Mas vamos lá. E o que mais que essa igreja tinha? Essa igreja tinha no versículo 46. Vamos pular para 46. Isso aqui me deu um tapa. E eu entendi o plano do diabo ao longo desses anos aqui na igreja brasileira. Acredite se você quiser. E todos os dias, não era só sábado,
Não era só domingo. Não era na quinta e no domingo. Não era na terça. E todos os dias, em comum acordo, assiduamente reuniram-se no templo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Essa versão. Então preste atenção, olha aqui. Essa igreja aqui era uma igreja que eles também se reuniam no templo. Era uma igreja que ia no templo. E a Bíblia diz, está dizendo que todos os dias se reuniam onde? No templo. E ali no templo tinha o que? Tinha comunhão, tinha unidade, tinha oração, tinha o temor. E ali no templo tinha o que? Tinha constância, tinha frequência. E ali no templo tinha o que? Tinha o aprendizado, tinha a revelação ali da palavra através do Espírito Santo aos corações deles. Então essa igreja é uma igreja que tinha temor, era uma igreja que orava, uma igreja que vivia unidade, uma igreja que tinha comunhão e uma igreja que tinha constância. Uma igreja que frequentava templo. Aí vem uns endemoniados, não precisa ir para o templo não, está aqui na Bíblia, então rasga esse texto aqui. E aí se você abrir Atos capítulo 3, é mais uma base ainda. E Pedro e João indo à hora 9 para orar aonde? No templo. Ou seja, tinha hora que eles iam orar no templo, tinha hora que eles se reuniam no templo, tinha hora que eles iam ali buscar a Deus no templo. Preste atenção, no templo, se reunir. Por que se faz a necessidade de se reunir no templo? Aonde, como que você vai demonstrar a comunhão? Sozinho, só você e tua família? Como que você vai demonstrar amor ao próximo? Você amar tua família é fácil, tem uns que não amam ainda. Como que você vai estabelecer ser uma pessoa paciente? Ser paciente com teus filhos é fácil. Agora eu quero ver você ser paciente com o filho dos outros. Então, quando você se reúne no templo, isso é projeto de Deus. É projeto que para Deus te forjar, para Deus te capacitar. E outra, preste atenção, brasa ela tem que ficar junto com brasa para poder pegar fogo. Brasa sozinha apaga. Pastor, o que você está querendo dizer? Calma, só o começo, estou correndo aqui por causa da hora. Então eles se reuniam. E o que eles faziam lá? Os apóstolos lá falavam o que ouviu e o que viu. E eles também via através dos apóstolos, porque os apóstolos replicavam o que Cristo fazia. Os apóstolos replicavam o que Cristo fez. Os apóstolos pregavam o que Cristo pregou. Os apóstolos replicavam. Então o povo também ouvia, o povo também via. O povo também ouvia, o povo também via. E outro chamava outro que também ouvia. E chamava outro que também via. E chamava outro que também ouvia. E chamava outro que também ouvia. E via e ouvia, ouvia. Aí o que aconteceu? Em Atos capítulo 3, Pedro e João vai lá, através do nome de Jesus, cura aquele paralítico. Quantos anos que ele estava lá paralítico? Esqueci agora. Quantos? 38? Desde nascença. Cura aquele paralítico que estava onde? Na porta do templo. Aí preste atenção. Aí quando Pedro, vamos lá, vamos correndo. Quando Pedro e João, esses dois apóstolos, cura esse homem, aí dá um rebuliço, irmão. Aí dá um reboliço. Aí o que aconteceu? Aí o povo fica doido. Aí o povo vem ver. E o homem entra correndo no templo. E o homem está lá andando. O homem que está lá. Aí o que aconteceu? Os fariseus começaram a se levantar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Prenderam Pedro. Levaram Pedro. Levaram João. Prenderam eles. Falaram: olha, para, não fala. E depois, antes de soltar eles, falou assim para eles: eu estou correndo aqui com o tempo, tá bom, irmãos? Me perdoa. Ele falou assim, ó, e nesse episódio ainda mais gente se converteu, mais gente aceitou Jesus. E ali eles ficaram doidos. Como que nós vamos poder fazer para parar esses homens, essa doutrina que eles estão ensinando, esse Jesus que eles estão pregando? Não tem como a gente parar, porque de fato é verdade, a cura, o milagre, a gente não tem como negar. Aí eles vai, tenta prender, ficaram com medo do povo, libera eles. Depois que libera eles, manda eles voltar e fala assim: olha, não fale mais de Jesus. Aí se você pegar aqui no capítulo 4,
no versículo 19, Pedro e João, respondendo, lhe disse: julgai-vos vós mesmos, se justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Ou seja, você prefere que... Não é justo eu ouvir você, é justo eu ouvir a Deus. Ou seja, eu não vou fazer o que vocês estão pedindo, eu não vou parar de pregar. Porque eles queriam ali a censura, o que? Cercear, que eles calassem a boca. Mas aí o que chama atenção é no versículo 20, quando Pedro e João falam isso aqui, ó: pois quanto a nós, não podemos deixar de falar as coisas. Que coisas é essa? Nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos parar de falar, nós não podemos, não adianta vocês mandar, nós ouvimos a Deus, não vamos ouvir você, não é justo eu ouvir vocês, nós estamos direcionados por Deus, eu vou ouvir a Deus, e nós não podemos parar de falar, do que temos visto e ouvido. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Eu preciso que você pegue isso aqui no seu espírito. Jesus já estava com eles ainda? Jesus já tinha sido assunto aos céus? Sim ou não? Jesus já tinha levado. Mas o que estava nele? O Espírito. E o texto aí é o que? É imperativo, é presente. Temos visto e ouvido. Ou seja, ainda estamos vendo o que ele está fazendo, e ainda estamos ouvindo o que ele está falando. Preste atenção nisso aqui. Aí os caras puderam: mas como assim? Porque ele foi, mas o Espírito dele está aqui ainda se movendo entre nós. O Espírito Santo ainda está falando conosco. O Espírito Santo ainda está orientando nós. O Espírito Santo ainda está nos direcionando. E ainda nós estamos vendo as maravilhas que Deus tem feito. Ainda estamos vendo sinais e maravilha. A mesma coisa que ele fazia, ele nos deixou legado, e fazemos através do Espírito Santo e do nome dele. Então dou um resumo rápido aqui. Era mais coisa, mas quem entendeu até aqui? Tranquilo? Beleza. Agora eu te pergunto: e nós? O que temos ouvido e o que temos visto? O que a igreja de hoje tem ouvido e tem visto? O que você tem ouvido e o que você tem visto? O que tem chegado ao teu ouvido? O que tem vindo à tua visão? O que tem chegado até você? Aonde você tem colocado a tua visão? Eu vou falar para você o que eu tenho visto. Eu tenho visto uma geração se definhando. Eu tenho visto pessoas se esfriando cada dia e colocando Deus em 10º lugar. É isso que eu tenho visto. O que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido é muito escárnio com a igreja, brincadeiras, escarnecendo da igreja, escarnecedores do poder de Deus, escarnecendo as pessoas, escarnecendo língua estranha, escarnecendo pastores, escarnecendo o altar, escarnecendo músicos, escarnecendo obreiros, escarnecendo você. Agora aquela igreja crescia, e em Atos capítulo 2, 47, fala assim: o Senhor agregava à igreja cada dia aqueles que havia ser salvos. Sabe por quê? Porque ali tinha um povo que estava ouvindo de Deus e vendo de Deus, e eles estavam replicando: olha, eu vi, olha, eu ouvi, olha, eu vi, eu ouvi, eu vi. E o que nós estamos levando? O que é que você tem falado para o teu povo aí fora? O que você tem visto e falado aí? Em vez de a gente estar trazendo pessoa para dentro da igreja, nós estamos lançando pessoa para fora da igreja. Em vez de trazer pessoas para o altar, estão lançando pessoas para o mundo. É teologia errada, pessoas sendo envenenadas, um evangelho
medíocre, sem essência, espírito de desonra, porque quando sai o temor, entra a desonra. Tirou o temor, entrou a desonra. Aí quando entra a desonra, irmão, aí o diabo, ele dança, ele faz um carnaval. Pessoas com espírito independente, pessoas que acham que não precisa de ninguém, que ele sozinho resolve tudo, que ele faz, que não precisa. A desonra no Brasil, no meio das igrejas, está tão grande, irmãos, que fica difícil até ter movimento do Espírito. Sabe por quê? Porque isso entristece o Espírito Santo. Falta de comunhão, falta de unidade, oração. Eles tinham horário, irmão, que eles subiam lá 3 horas da tarde para orar. Você tem horário para orar? E eles podiam falar, nós estamos falando daquilo que a gente ouviu e viu. Não, nós não podemos parar de falar daquilo que temos ouvido, ou seja, ainda ouço. E eu ainda vejo. E toda a igreja fundamentada nessa doutrina. E a Bíblia diz, e perseveravam. O que é perseverar? Procura aí o que é perseverar. Procura aí no dicionário, bota no telão a palavra perseverar. Procura aí no dicionário, Aurélia, aí, perseverar. E eles perseveravam no que? Na doutrina dos apóstolos, que foi instituídos e colocados por Deus. Agora, por que está escrito perseveravam? Achou aí? Bota no telão. Já estou terminando. Ixi, estou cego. Alguém lê aí e fala para mim. Verbo transitivo direto. Possuir perseverança é persistência de quem não desiste. Insistir, obstinar, continuar, perseverar o sonho de ser. Tá aí, depois ele dá exemplo. Olha lá. Depois verbo predicativo. Permanecer ou insistir em alguma coisa específica. Permanecer ou insistir em alguma coisa específica. Persistir, permanecer em uma coisa específica. Então eles perseveravam. Os apóstolos chegou, a doutrina é essa. O que ele disse é isso. O que ele mandou fazer é isso. O que ele quer da gente é isso. Vamos perseverar nisso. Agora o que está acontecendo? Pessoas dobre. Palavra, língua dobre, palavra dobre. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora persevera, uma hora não persevera. Deus me trouxe aqui para chamar para você nessa noite, para você fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Uma aliança do que, pastor? De perseverança. Custe o que custar. Aí depois você vai ver a história da igreja. Se levantou os imperadores, se levantou Nero, e a perseguição, Coliseu Romano, e eles perseverando na doutrina apostólica. E me lança na arena para ser comido pelos leões, mas eu persevero na doutrina dos apóstolos. Eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que eu tenho visto. Eu quero dizer para você, irmãos, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele está na igreja, ele está aqui e ele permanece aqui, e ele fala com a igreja, ele mostra para a igreja, ele dá visão para a igreja, ele instrui a igreja, ele fala com você. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Quando você faz alguma coisa errada e logo bate o arrependimento, sabe o que é isso? Não é você que é bonzinho, não. É o Espírito Santo te convencendo, falando: você está errado, rapaz, você está errada, moça, você está errado, varão. É ele ainda está falando, ele ainda fala, ele ainda revela. Mas sabe qual que é o problema? A igreja não quer ouvir e não quer ver. Está igual aquela igreja que ele falou: você é pobre, cego e nu. Laodiceia, né? Pobre, cego, nu. Só faltou falar surdo. Por quê?
Porque o Espírito Santo está falando e tem gente que não quer ouvir. Ah não, é normal, pastor. Não, a igreja está moderna, não dá nada não. Essa roupinha aqui, ó, não, mostrando a minha coxinha. Não, pastor, não dá nada não. Isso aqui está no mal de quem olha. Satanás, demônio isso aí. Ah, falar um palavrão, pastor, não dá nada. Ih, pastor, isso aqui é cultura do inferno. Olha, vigia o que sai da tua boca, vigia o que tu fala, vigia a roupa que você coloca. Varão também, varoa, homem e mulher, vigia essa roupa aí. Você sabia que a maioria dessas roupas que a gente veste é feita por... É que tá gravando, né? Senão eu vou tomar um... É tudo estilista que faz as roupas, que lança as modas. E você tem que vigiar. Eu tenho certeza absoluta que quando você bota uma roupa indecente, o Espírito Santo fala, ó, e o que você faz? Não te ouço. Não, fala Espírito, cala a boca. Não está ouvindo e não está vendo. Agora eu te pergunto, se você não quer ver e não quer ouvir, não tem como a gente progredir. Não tem como a igreja avançar. Igreja que não vê, igreja que não ouve, não avança. Se essa igreja não começar a ouvir, e se essa igreja não começar a ouvir, não vai avançar. Quer avançar? Comece a ouvir e ver. Ah, pastor, aí tem, irmãos, aí tem gente que fica aí, não, pastor, esse negócio de estar na igreja, culto aí, não, vamos ficar igual aos Estados Unidos, pastor, culto só de domingo de manhã. Esse negócio não precisa, o crente não precisa estar na igreja não, tudo bem, tem que divertir, tem que passear, tem que ter um dia de lazer, tá? Mas se a tua igreja tem cultos, procura estar nele. Ah, pastor, mas aqui tem muito culto, pastor. Eu vou procurar uma igreja com menos culto. Porque culto não salva ninguém, não salva. Mas eu tenho certeza que você entrou aqui, que cultos arrebentados, querendo existir, Deus falou com você e a palavra te lavou. Não, mas eu medito em casa, tudo bem, é obrigação tua. Matinal, devocional, doméstico, isso aí é obrigação tua. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam no templo. E a Bíblia ainda fala em todos os dias. Não sou eu que estou falando não, todos os dias. Ah, pastor, ninguém trabalhava, era um bando de vagabundo. Tem gente que é capaz de falar isso, né? Irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, você precisa aumentar a intensidade. Entenda bem. Eu estou falando de pessoas que podem vir. Se você trabalha, entenda bem, se você trabalha, enfim, eu estou falando de pessoas que podem vir e não vêm. Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas que têm tudo, mas ele prefere o aconchego do seu sofá. Ele prefere ali ver um filme. Ele prefere ver um Netflix. Agora eu te pergunto para encerrar. Deus quer levantar uma geração nova para 2025. Uma geração que tenha temor. Uma geração firme. Uma geração unida. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Deus te chamou, isso aqui que eu acabei de ler, é que eu tive que pincelar, me perdoe. Mas leia na tua casa, Atos 1, 2, 3. Leia assim, meditando. Ali é a matriz, ali é o modelo, ali é o fundamento, dali que rege tudo, ou pelo menos teria que reger.
Oração, comunhão, unidade, constância, ouvindo e vendo, replicando os fundamentos, replicando Cristo. Quantas pessoas você trouxe na igreja esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus para ela e ela veio e está aqui hoje? Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas que você ajudou em oração? Quantas pessoas que você estendeu a mão? Quantas pessoas que você foi generosa com ela? Quantas pessoas às vezes precisavam até de um dinheiro, você foi lá e ajudou? Quantas pessoas, quantos irmãos teu aí que você fez uma ação, você abençoou ele? Você fez alguma coisa por alguém? Ah, pastor, só para minha família. Está errado. E os de fora? E aqueles que chegaram até você, queriam a tua ajuda? Eles queriam ouvir o que você ouviu e ver o que você viu, e você ficou quieto. O que você ouviu para estar aqui? O que você viu para entregar a sua vida para Jesus? Você precisa disseminar isso. Ah, pastor, mas não vem porque não tem quem prega. Não ouve porque não tem quem fala. Ah, pastor, mas eu quero, meu Deus não me chamou para pregar. Tudo bem, Deus não te chamou para pregar. Usa esse celular seu, prega no celular. Ah, pastor, investe na obra para alguém pregar. Tem tantos meios para você ajudar o reino de Deus, irmão. Tem tantos meios para você fazer a obra de Deus progredir. Ah, eu não posso ir, mas eu vou patrocinar quem vai. Ah, eu não sei falar, mas eu sei escrever. Ah, eu sei fazer, eu sei cantar. Faz alguma coisa, irmão. Faz alguma coisa, igreja. Faz alguma coisa. Ou então seremos uma igreja infrutífera. E esse não é o nome dessa igreja. O nome dessa igreja é Frutificai. Frutificai. Você precisa ouvir o que Deus está falando com você. Fica de pé, por favor. As horas não permitem mais. Não podemos parar de falar o que temos visto e ouvido da parte de Deus. Sabe por que a gente ouve e a gente vê? Porque a gente está sempre na presença dele, a gente está sempre buscando, a gente está sempre clamando. Não podemos desanimar. Ah, pastor, não tenho fé. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. De um jeito ou outro você vai ter fé. Pergunta para mim como. Ou você vai ter que ter fé para você sair do fundo do poço, ou você vai ter que ter fé para romper. Qual que você prefere? Hã? Eu quero ter fé para subir montanha. Porque se você não tiver fé para romper, você vai ter que ter fé para sair do fundo do poço. Você vai ter que ter fé, você vai ter que lutar, irmão. A vida é uma constância, é uma luta, é uma busca. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração e agora tenha propósito. Faz alguma coisa. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que sair desse comodismo. Você é uma brasa viva. Você é um graveto aceso e você não pode ficar sozinho. Tem alguém aí para te ajudar.
Tem uma igreja aqui que quer se unir com você. Tem um povo aqui que quer se unir com você. Como manter, pastor? Pastor, como que eu faço para me manter aceso na presença de Deus? Anda com quem está aceso. Ah, pastor, como que eu faço para me manter firme na presença de Deus? Anda com quem está firme, ouve quem está firme. Seleciona as tuas amizades. Você sabe que tem amizade que não está te levando para perto de Deus. Esses vídeos malditos que manda no teu celular, bloqueia esse cara, irmã. Bloqueia esse cara, varoa. Bloqueia esse cara, irmão. Essas piadas sujas, vídeo pornográfico, bloqueia. Pergunta para ele: você joga vôlei? Não, então segura esse bloqueio. Pá! Bloqueia.